Foi um período chave da minha vida. Foi a primeira grande decisão que eu tive que tomar na minha vida, em conjunto com os meus pais, mas foi a primeira grande decisão. E na realidade, assim, quando eu fui campeão mundial, aos 17 anos, né, esse torneio em Portugal, e eu fui escolhido o melhor jogador, na minha cabeça era assim, a confirmação de que eu estava certo em tudo que eu pensava, em tudo que eu sentia. Porque eu já tinha tido alguns problemas no meu caminho que me deixaram algumas dúvidas, principalmente na cabeça dos meus pais. Mas eu não tinha essa dúvida. E eu explico rapidamente quais foram esses problemas, né? Quando eu tinha 15 anos, eu já na categoria infanto-juvenil, é um momento em que os campeonatos nacionais começam a acontecer, né? A seleção carioca contra a seleção paulista, a seleção mineira, tem os campeonatos brasileiros de seleções estaduais. Há sempre a convocação das seleções estaduais em função da performance dos campeonatos locais, né? E eu fui convocado para a seleção carioca, queria disputar o Campeonato Brasileiro, que do Campeonato Brasileiro sairia a convocação para a seleção brasileira disputar o Campeonato Sul-Americano. Esse é um momento chave, né, onde tudo decide. E eu fui na seleção carioca, eu era titular do time, treinando durante 2 ou 3 meses. Faltando uma semana para o campeonato acontecer, eu quebrei o pé. Eu quebrei feio o pé, fiquei fora do campeonato. Voltei a jogar... Jogando num treino, naquele... é importante falar isso, né? Porque a partir do momento em que eu descobri o vôlei, comecei a levar a sério o vôlei, eu abandonei todos os outros esportes, quando eu me tornei federado, né? E aí 14, 15, 16 anos que eu treinava na minha categoria, na categoria de cima e na outra também, eu vivi exclusivamente pro vôlei porque eu queria ser um jogador de vôlei, aquele era o meu grande sonho. Disputar campeonatos pela seleção brasileira. Então levei muito a sério desde sempre, e aí quebrei o pé jogando, fiquei de fora do campeonato brasileiro. O jogador que era meu reserva, inclusive é um grande amigo meu, ele assumiu a condição titular, foi pro campeonato, o Rio de Janeiro foi campeão e ele foi convocado para a seleção brasileira. Eu fiquei de fora. Isso foi uma grande frustração, uma grande decepção, mas tudo bem. 5 meses depois, voltei a jogar. E aí chegamos no ano de 1990. Isso que eu te falei agora foi no ano de 1989. Eu tinha 15 anos. No ano de 1990, eu já retornando aos treinos e tudo, com 16 anos, eu dei uma desenvolvida grande no esporte. Fui convocado novamente para a seleção brasileira, para a seleção carioca, infanto-juvenil, para a seleção carioca juvenil. Eram 2 seleções cariocas que eu estava convocado. Eu iria disputar o campeonato para tentar ser convocado para a seleção brasileira. Acabou que assim, foi o plano Collor. O plano Collor aconteceu e todos os campeonatos foram cancelados, né? Mais uma decepção. Tudo bem, aquela foi uma decepção geral para todos, mas já era a segunda frustração grande, né? Em 2 anos consecutivos. E aí começam a pintar as dúvidas, e principalmente na minha casa, a minha mãe, que é professora, vem de uma família militar. E aí vale a pena falar também que assim, a minha família não tem histórico de atleta, não tem histórico de atletas na família, todos eles ou foram para a carreira acadêmica ou foram para a carreira militar. Eu fui o primeiro que me apaixonei por esporte, e lógico, pintam aquelas dúvidas, né? Caramba, tá chegando o vestibular, ele gosta tanto assim de esporte e tal, mas eu tinha dentro de mim esse lance. Aí chegou no ano de 1991, era um ano chave, era um ano importantíssimo, porque aquela experiência tinha que dar certo. Se não desse certo, era como se, você vai ficar insistindo numa coisa que não dá certo, vamos partir para o vestibular, vamos partir para fazer outra coisa. Então, foi o ano da seleção carioca que me levou para a seleção brasileira e que me deu o título mundial e o prêmio de melhor jogador. Então, era o 3º ano seguido que eu poderia ter a experiência, a possibilidade de dar certo jogando vôlei, e acabou acontecendo. A partir dali, quer dizer, para mim foi uma confirmação de tudo o que eu tinha dentro de mim, né, de que o meu caminho seria aquele. Mas me ajudou demais a fazer com que a minha família me apoiasse mais. Me apoiasse mais no caminho que eu queria seguir, que era o vôlei profissional.